Jesus, capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais o quê? Vida em seu nome. Assente com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. Meus queridos, aleluia, glória a Deus. Enxuga as lágrimas aí, vamos caminhar um pouquinho pela palavra de Deus, que nós precisamos da palavra. O Evangelho de João, irmãos, ele é o 43º livro da Bíblia. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27. Quando nós chegamos em Malaquias, tem 400 anos de silêncio. Começamos em Mateus, Marcos, Lucas, aí 39, 40, 41, 42, 43. 43º livro da Bíblia e o 4º evangelho do Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento, como eu sempre estou ensinando, acompanhe comigo aqui, dividido em grupos. E o primeiro grupo de livros do Novo Testamento são os evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Estes 3 primeiros livros são considerados evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque eles olham na mesma ótica, né? Sinótico, por isso que a ótica é de visão, né? Esse evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João olham na mesma ótica. Quando nós chegamos no evangelho de João, o evangelho de João já não é um evangelho sinótico. Por quê? Ele não fala, por exemplo, da genealogia de Jesus. Ele não conta a genealogia de Jesus, enquanto nós temos que consta no evangelho de Mateus, no evangelho de Lucas e tal, constando a genealogia de Jesus. Este evangelho de João, ele é um evangelho mais teológico. Eu já queria entrar direto aqui em João, mas eu vou dar uma panorâmicazinha aqui dos 3 evangelhos, só para você se localizar comigo aqui, porque é uma noite de estudo bíblico, e nós temos aí mais alguns minutos aqui à frente, porque já são 8h15, né? A gente entrou nesse momento de adoração. Mas escute o que eu vou dizer. Cada um desses evangelhos, se você não sabe disso e quiser anotar, eu acho que vale a pena. Cada um desses evangelhos representa alguma coisa em relação a Jesus. Por exemplo, o evangelho de Mateus, que foi escrito por esse homem, Mateus, né, Levi, ele é um evangelho interessante. Ele foi escrito entre o ano 55 e o ano 65. Ele foi escrito para os judeus. E o tipo de Jesus no evangelho de Mateus, Jesus é rei. E ele é considerado o quê? Leão. É o leão. E ele é considerado rei. Foi escrito para os judeus. Neste evangelho de Mateus, Jesus é chamado de filho de Davi e filho de Abraão. Aqui nesta introdução. Mateus, ele é um ensinador. E ele escreveu mostrando que o Messias havia sido rejeitado por Israel. O Messias de Israel fora rejeitado. Então ele é considerado leão e ele tem o tipo do rei. No evangelho de Marcos, Jesus já tem um outro tipo. No evangelho de Marcos, esse Marcos aqui, ele é aquele sobrinho de Barnabé. Marcos era um cronista. Você lembra daquele Marcos que teve um problema com Paulo e que Paulo não levou ele na viagem e o Barnabé teve um desentendimento entre eles? Lembra disso? Não é verdade? Esse João Marcos ficou com Barnabé, Barnabé cuidou dele, né? E possivelmente ele tenha sido também discipulado por Pedro, Pedro tenha ajudado. E esse João Marcos aqui é interessante, que funcionava uma congregação na casa da mãe dele, lá em Atos capítulo 12, quando Pedro estava na prisão e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, era na casa de uma mulher chamada Maria, mãe de João Marcos. Quem é esse João Marcos? O Marcos que escreveu o evangelho de Marcos.
E prova de que se eu tiver um probleminha com você, aqui, com qualquer um dos irmãos, eu não preciso de carregar esse problema para a vida inteira, porque Paulo me ensina que naquele momento ele não levou João Marcos na viagem missionária, e o João Marcos ficou com Barnabé. Mas quando Paulo está preso em Roma, aguardando a sua morte por decapitação, e ele manda uma carta para o seu filho na fé, o seu discípulo Timóteo, na segunda carta, ele manda a seguinte carta lá no finalzinho, no capítulo final, no 4, ele diz assim: traga os rolos que eu deixei aí e tal, os pergaminhos, traz a capa, porque estava fazendo muito frio, e manda-me também o João Marcos, que ele me é muito útil no ministério. Então isto quer dizer que se alguém deu uma escorregadinha, deu algum problema, o negócio não é descartar, botar o sujeito na geladeira, é esperar ele amadurecer e depois valorizar o que ele tem. Porque ninguém aqui nasce pronto, todos nós estamos num processo de aprendizado. Aquele que não teve sucesso a princípio, voltou na primeira viagem, agora é muito útil ao ministério de Paulo. Amém, irmãos? E este João Marcos aqui é o que escreve o Evangelho de Marcos. É interessante que ele é um cronista, ele escreve em forma de crônica, né? Segundo os estudiosos, foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. É Jesus consagrando-se até dar a sua vida à morte. Enquanto o evangelho de Mateus, Jesus é rei, comparado ao leão, e foi escrito para os judeus, o evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos, para os romanos, os cristãos romanos. E neste livro de Marcos, Jesus não é rei e nem leão. Nesse evangelho de Marcos, Jesus é comparado ao boi, e ele é comparado ao servo, entendeu? Ao servo. Muito bem. Quando a gente caminha mais um pouquinho, a gente mostra, tem uma curiosidade também sobre o evangelho de Marcos, é que a palavra logo, e logo Jesus, e logo tal, e logo, aparece 40 vezes no evangelho de Marcos. Interessante isso, né? Muito bem. Depois nós temos o terceiro evangelho, que é o evangelho de Lucas. Esse Lucas aqui é o único escritor da Bíblia Sagrada que não era judeu, ele era grego, a profissão dele era médico, Posteriormente, em Atos capítulo 16, versículo 10, possivelmente ele tenha abandonado até a profissão para acompanhar Paulo no ministério. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo. Que primeiro tratado é esse? O Evangelho de Lucas. Que Teófilo é esse? A palavra teófilo, isto é, amigo de Deus. Filo vem de filéu, amor fraternal, e teo é Deus no hebraico, no grego. Então é o seguinte, possivelmente ele era um patrocinador do ministério de Lucas, talvez tenha bancado ele para ele tornar-se esse historiador, né? Enquanto em Mateus, Jesus é rei, tem a força do leão, é escrito para os judeus. Marcos, Jesus é o boi, é o servo, foi escrito para os cristãos romanos. O Evangelho de Lucas, ele mostra Jesus tomando a nossa natureza, exceto o pecado. Ah, me dá uma alegria isso, irmão. Porque Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Então, vou repetir essa frase porque ela é interessante. Deus teve um filho sem pecado, mas não teve um filho sem sofrimento. Então Jesus, ele toma a forma humana, a forma de servo, exceto o pecado. E é interessante que este evangelho, ele foi escrito para os gregos. E neste evangelho aqui, Jesus é mostrado como sendo o homem perfeito. Em Mateus ele é leão, em Marcos ele é o servo, é o boi, e no Evangelho de Lucas ele é o homem perfeito. Então eu tenho leão, eu tenho boi e eu tenho homem na figura, né? Aqui mostrando a figura de Jesus. Esse Lucas, ele é historiador, ele era grego, e é interessante, meus irmãos, neste Evangelho de Lucas, que Jesus aparece orando 11 vezes. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai encontrar Jesus orando 11 vezes. Se Jesus orava, irmão, imagina a necessidade que eu tenho. Não, vou repetir. Se Jesus orava, imagina 11 vezes no Evangelho de Lucas orando, imagina a necessidade que eu tenho de orar. Imagina, já parou para pensar? E é interessante, irmãos, que o Evangelho de Lucas é um evangelho organizado. Eu queria que você aprendesse isso aqui esta noite. Por que ele é organizado? Porque
a partir do capítulo 4, versículo 4, ao capítulo 9, versículo 50, Jesus desenvolve o seu ministério na Galileia, no norte. Do capítulo 9, 51 ao 19, 27, Jesus desenvolve o seu ministério em Samaria e na Judéia, no centro do país e no sul. No capítulo 19, 28 ao 24, 53, Jesus desenvolve o seu ministério em Jerusalém. Então Lucas organiza o seu livro, Galileia, Samaria e Judéia, e por fim em Jerusalém, porque Lucas termina falando as últimas palavras de Jesus. Eu preguei sobre isso em algum lugar esses dias, preguei lá em Alegria, e depois preguei não sei onde, as últimas palavras que diz Jesus. Onde? Lá no pastor Alexandre Sudré. Quais foram as últimas palavras de Jesus? As últimas palavras de Jesus foi: vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, para vocês serem minhas testemunhas. Lucas que registrou essas últimas palavras de Jesus. E é interessante, irmãos, o evangelho de Lucas, e já já eu chego em João, porque o meu tempo já está quase acabando. Lucas, ele é interessante, inteligentíssimo que ele era, ele registrou de Jesus, no seu evangelho, 5 poemas, 20 milagres e 32 parábolas. Olha que evangelho chique. 5 poemas, 20 milagres e 32 parábolas. É o livro do Novo Testamento, dos evangelhos, que mais consta as parábolas de Jesus. Para você ter uma ideia, só no capítulo 15 ele conta 3 parábolas de uma vez: da ovelha perdida, da dracma e do filho perdido. É um evangelho tremendo, é um evangelho fenomenal, esse evangelho de Lucas. Aqui Jesus é comparado ao homem. Tudo bem, pastor? Então agora o senhor parte então para João, que não é um evangelho sinótico, mas João mostra Jesus agora num outro ângulo. João mostra Jesus agora como águia. Por quê? Como águia. Ao mesmo tempo que ele está na terra, ele estava no céu. Não, pastor, Jesus ainda não tinha morrido, não tinha voltado do céu. Não, mas como às vezes ele se apresentava como homem, e ele falava uma palavrinha assim, que você fala: não, ele não está na terra não, olha o que ele está falando. Por exemplo, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 13, olha para você ver o que está escrito, João 3,13, já está na tela. Ora, ele acabou de conversar com Nicodemos, está conversando com Nicodemos, e aí ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Mas Jesus não estava conversando com seus discípulos? Você precisa aprender isso aqui. Aprende isso aqui, olha para mim. Estava na terra como homem, mas como Deus. Eu achei até que você ia falar um amém. Aleluia, glória a Deus. Quando eu abro a minha Bíblia, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, eu encontro Jesus falando: pai, eu já não estou aqui no mundo mais. Não, mas como assim não está? Se ele estava ali junto com os discípulos ali. Como homem ele estava, mas como Deus, lá em cima. Tem uma tradução, eu não sei se é a NVI, eu não sei se é aquela que o Robson às vezes usa, a mensagem, que lá a Bíblia, a mensagem, vi a NVI para mim, João capítulo 14, versículo de número 3, deixa eu ver se é o 3. Vê a NVI. Não é a NVI, não. É uma outra tradução, não sei se é King James, eu não sei se é a NTLT, a nova NTLH, o Novo Testamento, linguagem de hoje, que diz assim, não é bem essa tradução, é uma outra tradução que Jesus disse assim: e depois que eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Como homem, ele estava na terra, como Deus, ele estava lá. NAA, obrigado, a NAA, você tem aí, Eloy? Essa equipe aí é bem eficiente. Vamos ver se tem a NAA, a nova atualizada, Almeida atualizada. Isso, obrigado, valeu, hein? E quando eu for e preparar um lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Tem um Cristo desse, não é brincadeira não, moça. Tem um Cristo desse, é maravilhoso, aleluia. 100% homem, 100% Deus.
Você pode levantar essa mão e glorificar o nome do Senhor? Isso aqui é basilar da fé, entendeu? É basilar da fé. Eu estava vendo agora à tarde, agora ali, orando lá em casa e vendo a tradução Novo Mundo, que é a dos Testemunhos de Jeová. Em João 1:1, sabe como é que eles dizem? No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus, com D minúsculo, era um Deus. Um é artigo indefinido, mas a nossa tradução diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então Jesus não é um ser criado por Deus. Assim como o Pai, como o Espírito é Deus, Jesus é Deus também. Eu vou falar e você glorifica. O Pai é eterno, o Espírito é eterno, Jesus é eterno. O Pai é onipresente, o Filho é onipresente, o Espírito é onipresente. E eu sei que isso alegra o coração do Pai quando nós falamos isso. Reconhecer a divindade do Senhor Jesus. E João, ele não preocupa muito em escrever história, ele preocupa muito contar e mostrar a divindade de Jesus, que Jesus era Deus. Era, não? É. Amém? E aí é interessante, irmãos, que eu queria só para você dar um glorinho, um glorião grande, assim, eu não sei como é que você vai falar. Eu quero que você não perca, é teologia que eu estou dando aula aqui hoje, tá? Eu estou falando de coisas profundas e fundamentado aqui. Isso aqui é... Como diz o pastor Jeremias da 8ª Presbiteriana, isso aqui é sustância, né? Ele não fala assim, é sustância, é sustância. Quando João escreve esse evangelho, ele traz Jesus como Filho de Deus, trazendo amor e verdade. Aleluia. Oh glória. É o evangelho também do Espírito Santo, é o evangelho celeste. Porque João mostra, irmãos, as coisas mais profundas que tem, é que aquele que viria substituir Jesus, era igualzinho o Jesus que iria. Isso me alegra, porque quando você troca de líder, se você pega um bom e entra um mais fraco, aí é ruim. Se você tem um Cristo que é maravilhoso, que é Deus, se Jesus falou que vou embora, vou mandar um mais fraco do que eu, eles iam tomar... Como dizem no mundo, manta, né? O que é manta? O camarada, o pessoal de Santa Catarina, no sábado do Paraná, tomar prejuízo. Não sabe o que é manta, não? É o seguinte, o camarada faz um negócio e faz uma troca e ganha com aquilo e o outro perde. Senão a gente ia perder. Não. Ele falou, eu vou mandar um outro consolador, do mesmo jeito que eu. Oi? Mesma essência, do mesmo jeito que eu sou, o que está vindo aí é. Por isso que você não está na mão de qualquer um, você está nos braços do Espírito Santo de Deus. Aí é interessante que enquanto, vamos repetir só para você dar um glória, veja bem, enquanto Jesus em Mateus é rei, é leão, enquanto em Marcos ele é servo, ele é boi, enquanto o tipo do boi, enquanto em Lucas ele é o homem perfeito, tem o tipo do homem, e enquanto em João ele é comparado à águia, porque ele está aqui e está lá. Mas parece que esse negócio tem alguma coisa no Antigo Testamento que fala sobre isso, tem não, irmão? Eu acho que tem, não tem? Sabe onde que tem? Estou só falando assim para você ficar assim desperto, sabe? No livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 10, está escrito um negócio tão lindo, escrito assim, e aqui eu penso no versículo, os meninos já põem, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de com o rosto de quem, irmãos? O homem, Lucas, e a mão direita, todos 4 tinham o rosto de Mateus, e a mão esquerda tinha 4 o rosto de Marcos, e também o rosto de águia. Aleluia, oh glória, oh glória. Você pode adorar o nome de Jesus por isso aqui? O teu Cristo é maravilhoso. E eu gostaria de achar isso aqui, porque eu acho também que no livro de Apocalipse tem um negocinho aí, não tem? No livro de Apocalipse, capítulo de número 4, vamos ver se é o 4:11, o que está escrito? Mesmo versículo, porque tem hora que eles copiam, não é verdade? Eu não sei se é esse aqui, que eu não tenho essa anotação aqui, mas é o capítulo de número 4, deixa eu ver, 4 animais, capítulo 4, versículo de número 7, versículo de número 6, está escrito assim, versículo de número 7 está escrito, e o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um, e tinha o terceiro animal rosto de
E o quarto animal era semelhante ao quê? Uma águia voando. Então fica tranquilo, está no livro de Ezequiel, está no livro de Apocalipse e os 4 evangelhos representando. Fechou, liquidou, não é? Fechou o ciclo, vamos caminhar mais um bocadinho, como diz o mineiro. Mas vamos lá. Então agora eu tenho João mostrando, irmãos, esta divindade do Senhor Jesus. Ele é o evangelho celeste, em que Jesus é o Filho de Deus, que torna-se homem. Aí eu gosto do livro Jesus, o Deus que me conhece pelo nome, que é maravilhoso, aleluia, do Max Lucado. Vou falar isso, você sentir alegria. Quem está acompanhando comigo aqui, diga amém. Quem está comigo, diga amém. Então tá, que é possível a pessoa estar aqui e o coração está em outro lugar, e a mente em outro lugar. Eu quero todo mundo aqui dentro, porque Deus está falando conosco, amém? Glória a Deus. O Max Lucado diz o seguinte, que no Antigo Testamento Deus deu seus profetas, Deus deu a sua palavra, Deus deu a sua voz, Deus deu os seus sacerdotes, Deus deu a sua direção, tudo no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento Deus se deu a si mesmo. Irmão, você imagina Maria carregar no ventre o Criador do céu e da terra? Você imagina Maria balançando assim? Jesus, hein? Pastor já está com vontade de voar. Estou vendo ele aqui, segura ele aí que ele não pode não, que ele tem problema de coração. Eu também tenho, e eu sobrou 30% só. E eu estou animadinho só com o resto da veia de 30%. Ainda está dando para dar uns glórias. Só não estou podendo pular nem correr. Mas escuta aí, deixa eu te falar um negócio. O Cristo, Filho de Deus, que veio. E agora quando eu chego no versículo de número 1, de João 1:1, olha que é o evangelho teológico, que mostra, João escreveu para mostrar a divindade do Senhor Jesus. A Testemunha de Jeová disse assim: no princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Olha o que a nossa Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tem dúvida disso aí, irmãos? No princípio era o verbo, do grego, arque de começo, logos, palavra. Eu estava lendo agora à tarde, irmãos, Provérbios 8, que tem um negócio de uma tal de sabedoria lá, que o Salomão falou assim: ele me conheceu quando todas as coisas estavam sendo formadas. Eu era a sabedoria e eu assistia tudo. Porque ele é o verbo, o logos, a palavra. O pai disse: haja, o filho fazia existir. Eu acho que vale levantar uma mão assim e dar um glória. Vale ou não vale? Levantar uma mão e dar um glória. Ele fazendo existir todas as coisas pela sua palavra. Mas aí eu descobri um outro versiquinho na Bíblia hoje. Às vezes eu brinco com versiquinho, né? Olha o que está escrito no Salmo 33, versículo de número 6. Está pela Bíblia fora aí. Pela palavra do Senhor foram o quê? Feitos céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. Ele disse: haja, o logos, a palavra fez, e o espírito deu vida. Aí, mas pastor, será que é assim? Não. Aí vamos para Colossenses, capítulo de número 1, para coadunar, tá certo? Para juntar ao que está escrito em João 1, que no princípio era o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses capítulo 1, versículo de número, vamos começar 15, Colossenses 1:15. Vamos começar do 13. O qual nos tirou da potestade das trevas, falando de Jesus, falando de Deus, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Segura esse versículo aí para mim, Aloí. É o Aloí que está lá ou é o Máximo? Aloí. Mas tudo bem, vamos lá. O que a palavra está dizendo? Que ele nos tirou da potestade das trevas. Repita assim comigo: antes de conhecer Jesus, eu estava nas trevas. Por que você não falou? Você está achando que você estava na luz? Estava não, filho. Vamos de novo. Antes de conhecer Jesus, eu estava nas trevas. Mas aí eu conheci Jesus.
Sabe o que aconteceu? Ele me tirou da potestade das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. E como Ele é a luz do mundo, eu saí das trevas e fui para a luz. Por isso que você não pode desviar, que se você desviar, você vai para as trevas. E você, se você ficar, você vai continuar na luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Oh, glória a Deus. Aí vamos para o versículo de número 13, o que está dizendo? O 14 agora: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo de número 15: o qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de quem, irmão? De Jesus, o primogênito de toda a criação. Presta atenção que a palavra primogênito aqui não tem a ver, olha aqui para mim, crente, você tem que aprender isso aqui, porque alguém vai dizer que se ele é o primogênito, é o primeiro que foi criado. Não, essa palavra primogênito aqui, do primodus, do grego, não tem a ver com o primeiro que foi criado. É o primeiro na excelência, é o primogênito do primeiro lugar, entendeu? Não por ter sido criado, porque ele é um ser incriado. Amém? Então vamos lá, isso aí é teologia genuína. O qual é o primogênito de toda a criação. Agora vamos para o 16, vai lá. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus: anjo, arcanjo, querubim, serafim, seres viventes, tudo que foi criado nos céus, estrelas, sol, tudo, e na terra, coisa visível e invisível, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora, o que está escrito em João capítulo de número 1, versículo de número 2, mesmo que nós lemos agora há pouco aí, João 1 e 3, melhor dizendo: e todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora volta lá, em Colossenses 1, de novo, versículo de número, é o 15 que nós paramos, Aloy, Colossenses 1, porque nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado para Ele, e tudo foi criado para Ele, foi criado por Ele. Agora o versículo de número 17, para você dar um glória: e Ele é. Você não vai querer dizer, quando você for embora, eu fui na igreja hoje, Deus não falou comigo, porque ninguém foi usado em profecia. Meu irmão, Deus está falando conosco aqui esta noite de forma sobrenatural. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E eu vou saltar, vou lá em João capítulo 8, que a minha memória fica assim acelerada, eu fico com a cabeça quente. João, principalmente quando eu passo uma noite sem dormir. Então João capítulo 8, versículo de número 56, está escrito assim, João 8, 56. João 8, 56. Abraão, vosso pai. Eu acho tão bonitinho esse versículo. Jesus está conversando com o pessoal lá, com os fariseus, com aquela turma lá, e falou assim: Abraão, vosso pai, ficou muito alegre, exultou por ver o meu dia. E quando ele viu o meu dia, o Abraão ficou tão alegre. Olha a cabeça de Jesus. Abraão tinha vivido, irmão, mais ou menos 1800 anos antes de Jesus. E Jesus falou que Abraão viu o dia dele, irmão Moisés, e ficou tão alegre. Aí o que o pessoal falou? Disseram-lhe, pois, os judeus: esse camarada não tem 50 anos ainda, como é que o Abraão viu ele ou ele viu o Abraão? Piraram. Aí sabe o que Jesus falou? Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Não vou entrar em detalhes, mas essa palavrinha eu sou, ela foi dita 7 vezes no Evangelho de João. Entendeu? Eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, e aí vai. E esse negócio de eu sou aí, a única pessoa que pode dizer ele é Deus. Porque eu tenho que chegar aqui e dizer: eu sou Jander, filho de Joaquim Olário e de Neri. Eu sou o Jander, esposo de Eunice. Eu sou o Jander, não sei o quê. Eu sou Francisco, eu sou.
Eu sou Alex, eu sou. Tem que explicar o que eu sou. O nosso Deus é o único que falou com Moisés assim: ô Moisés, eu sou. O que sou? Eu sou o que você pensar. Eu sou autoexistente, subsisto por mim mesmo sem precisar de ninguém, né? A aceidade de Deus, essa é a palavra técnica da teologia. A aceidade, a capacidade de ser sem depender de ninguém. Mas vamos lá, glória a Deus por isso. O Josiel disse. Vamos voltar lá em Colossenses capítulo 1, porque a gente está pregando em João e pregando em Colossenses. O que a gente está arrumando aqui? Aleluia. Nós estamos andando na Bíblia inteira, não é verdade? Ele é antes de todas as coisas foram feitas e todas as coisas subsistem por Ele. O que diz o versículo de número 18? E Ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmão, você imagina você fazer parte de um corpo que a cabeça é aquele que é antes de todas as coisas? Não. Por isso que eu vou dizer um negócio para você aqui: a igreja é a coisa mais linda que tem sobre esta terra. A igreja, ela não tem explicação, porque ela é o corpo de Cristo e Ele é o cabeça, entendeu? E se eu levantei esse braço aqui agora, foi porque o braço quis levantar ou não? Por que o meu braço levantou? Porque o meu cérebro deu um comando para o braço: ó, levanta a perna, o cérebro está mandando. A cabeça é Cristo. Aleluia. Aleluia. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? No livro de Isaías 61 está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim. Cabeça, óleo, porque o Senhor me ungiu. Aí o óleo cai na cabeça, que é Jesus, que é o Espírito, e desce sobre a barba de Arão, que é o ministério. Autoridade pastoral, autoridade ministerial, é a barba. E desce sobre a orla, aí vai descendo pelo corpo todo. Por isso é o seguinte: se quiseres ver uma igreja em chama, acenda uma fogueira no altar. A igreja vai ser o reflexo. Se o pastor adora, a igreja adora. Amém, irmão? Vou contar uma experiência trágica, assim, para mim, né? Uma vergonha que eu passei, né? Lembra do Fábio Gomes de Neunício, o Fabinho lá de Viçosa? Mora lá nos Estados Unidos, falei com ele essa semana. Gente boníssima. Ele foi batizado com o Espírito Santo numa igreja tradicional. Eu vou falar só a primeira letra do nome: Igreja Presbiteriana, lá de Viçosa. E começou a falar lá uns mantos lá. Aí eles chamaram ele e falou: Fabinho, a igreja boa para você é Assembleia, porque você está falando mais ou menos igual fizeram aí com outro cidadão que congrega aqui conosco, né? Foi batizado com o Espírito Santo aqui e foi para uma outra igreja. Depois eles liberaram ele para voltar para cá. Né? Não vou falar onde nem quem, né? Mas escuta para cá. O Fabinho foi para a nossa igreja, e cheio de Deus e tal lá, e foi fazer ETAD. E eu dando aula na ETAD para o Fábio, universitário, fazendo mestrado, sei lá o que ele fazia na UFV, na área Robson, de tecnologia, né? E tal, de TI. Um dia o Fabinho foi comigo lá em Lavras. E na volta eu empolgado, dirigindo, com o Fábio do meu lado, inteligente. Eu falei: Fábio, já está com, não sei se tinha 2 anos que ele estava na Assembleia. Fábio, fala comigo assim, o que você está mais empolgado, o que você está mais gostando na nossa igreja, assim? Aí eu vou confessar para você, que eu achei que ele ia falar: pastor, as aulas da ETAD que o senhor dá. Eu estou confessando meu pecado, mas Jesus já me perdoou. Eu falei, eu achei que ele vai falar assim: mais estou gostando aqui, pastor, na Assembleia, aquelas aulas da ETAD que o senhor dá. O senhor escreve uns trem em hebraico lá, em igreja.
Quando eu falei, o que mais você está te encantando na Assembleia, no movimento pentecostal? E eu achei que era isso, né? O pastor Semar, que mancada que eu dei. Sabe o que ele falou? Ele falou, pastor, o que mais me encanta na nossa igreja, sabe o que é? É que o nosso pastor adora. Porque eu fui de uma igreja há muitos anos, eu nunca vi meu pastor chorar. E lá na nossa igreja o pastor Getúlio adora, fala em mistério, chora, porque o óleo tem que sair dele, que é a cabeça, descer sobre a barba e descer sobre o ministério, irmãos. Quem está sentindo o azeite fresco aqui esta noite? É a presença do Espírito Santo de Deus. Aí, ó. Não entende, irmão, não entende não. Quem é lá de fora não entende os negócios desses que a gente fala, mas quem fala em língua está falando em mistério com Deus. E o cessacionista diz que esse negócio era só para aquela época. E deixa eles ficar só para aquela época. Vamos continuar falando até Jesus voltar. E você que nunca falou em língua, você pode começar a falar hoje, porque Jesus te batiza com o Espírito Santo hoje, eu creio. Mas vamos concluir, porque agora já está batendo a trave das 9 horas. Como é que passa o tempo? Aí João vai falando desta divindade. E eu fiz aqui, está aqui na minha relação, aqui no meu iPad. Há um conjunto de verdades no Evangelho de João, irmãos, que me encanta. Primeiro conjunto, 7 milagres no Evangelho de João. Água em vinho, o primeiro milagre que Jesus operou. Cura do filho de um oficial. Paralítico do tanque de Betesda. Multiplicação de pães. Anda sobre as águas e cura o cego de nascença e ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro. O João falou no capítulo de número 21, e o Aloí vai colocar para mim. Aqui o João está registrando só 7 milagres, tá bom? Mas deixa eu justificar aqui o que o João justificou. Capítulo 20, versículo 30, está escrito assim: Jesus operou também na presença dos seus discípulos, o que, irmãos? Muitos outros milagres, que não estão escritos aqui nesse livro aqui. Mas o que eu escrevi porque eu queria que vocês creiassem, ou crescem, de que Ele é o Filho de Deus, e que vocês crendo que Ele é o Cristo, a palavra Cristo do hebraico é Meshirá, ou Messias, que quer dizer ungido, para que vocês creiam que Ele é ungido, e quando vocês crêem, vocês vão ter vida no nome dEle. Então, foi escrito só isso aqui, mas Ele fez muitos outros. Agora, irmão, capítulo 21, versículo de número 25, o que está escrito? Há, porém, não, vou deixar você ler. Eu não vou ler, não, vou deixar você ler. Quem está lendo lá? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, eu cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Hã? Porque não dá para escrever tudo que Jesus fez, não, irmão. Jesus me salvou, eu saio pregando o evangelho, salva outro, aquele que foi salvo, salva outro. É uma continuidade, isso não para, não é até Jesus voltar. O livro de Atos não acabou, não, a história está sendo escrita. Entendeu? E João usa um hipérbole aqui também, dizendo que se fosse escrever tudo que ele tem poder de fazer, o mundo inteiro não caberia os seus livros. Tem um hino que eu não sei como é, que esse eu não sei mesmo não, que fala que se o céu fosse papel e se a tinta fosse pincel, se as águas dos oceanos fossem tinta, para descrever o amor de Deus ainda não descreveria. Alguém lembra da musiquinha dele? Olha para você ver, irmão, não dá para escrever a grandeza dele. Deixa eu te falar, alguém pode aqui, escuta para cá, alguém pode descrever o que Jesus fez por você?
Quanto que você pagou para ele te perdoar? Alguém pagou alguma coisa aqui? Você não pagou nada, porque o sangue dele pagou tudo por mim e por você. Então, glória a Deus. Então, esses 7 milagres aqui foram registrados. Mas vamos lá, é um resumo, né? João quis dizer isso. Agora, segundo grupo de coisas. Primeiro, 7 milagres. Segundo grupo de 7. 7 vezes ele disse: eu sou. Número 1, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E a gente acha mais uns eu sou aí, tá? Não é só esses 7 aqui não, tem mais. Hein? Eu sou o que... E tudo que você pensar aqui, dá para entender que Ele é. E Ele pode continuar dizendo: eu sou. Eu vou falar um versículo que você vai dar um glória. Sabe por quê? Ele não ficou velho e nem perdeu o poder. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Já vai entrar na tela agora, Hebreus 13, 8. E você vai ler comigo, 1, 2, 3. Jesus Cristo é o mesmo ontem. For só ensaio, eu quero todo mundo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus Cristo. 9h52, 8h52. Precisava caminhar para terminar, mas não deu para falar sobre o Espírito Santo. Mas vamos falar agora por último. Eu falei 7 milagres, 7 vezes eu sou. Vamos falar agora sobre 7 encontros do Senhor Jesus. Diga comigo, 7 encontros. Você fica com essa carinha aqui, você não sabe o trabalho que deu isso aqui não, tá? Nossa, que negócio maravilhoso. Você não sabe quem sai caçando isso. Garimpando, ouvindo outros, lendo. Vai lá. 7 encontros de Jesus. Agora, pastor Jéssica, queria falar um negócio com vocês aqui. Que esses encontros aqui não foram encontros que tiveram milagres de cura, de ressurreição, que eu vou falar. Esses milagres aqui eram encontros didáticos, que tem a ver mais com transformação do que com operação do sobrenatural. Esses são transformadores. Você sabe por quê? Tem encontro que não resulta em cura, mas tem encontro que resulta em salvação. Aí eu termino. Primeiro encontro transformador, Natanael. Mostraram lá para Jesus. Jesus falou: há um verdadeiro israelita em que não há engano. Aí ele falou: de onde você me conhece? Aí Jesus falou: eu ouvi quando você estava sentado debaixo da figueira. E você está empolgadinho assim, só porque eu falei que eu te vi? Daqui para frente você vai ver coisa maior, filho. Prepara. Quem pode dizer amém? Amém. Segundo encontro com Nicodemos. Você sabe, né? Como é que eu posso voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? A cabeça. Nascer no ventre da minha mãe e voltar de novo. Jesus, não é isso não, Nicodemos. É nascer da água e do Espírito. É nascer da palavra, nascer do Espírito, oh glória. Segundo encontro. Terceiro encontro, samaritana. Esse é lindo, né? Diga comigo, era necessário passar por Samaria. Por causa da estrada? Não, porque ele podia ir por via mares. Os professores de geografia que assistiram a aula outro dia, os alunos, poderia ir por via mares ou poderia ir pelo Vale do Jordão. Tinha 2 estradas e no meio tinha uma estrada por Samaria. O texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? Porque na sua presciência ele sabia que uma mulher que deveria buscar água de manhã ou de tarde ia buscar meio-dia. Porque buscava água de manhã ou de tarde. Mas como ela era uma mulher marginalizada pela sociedade, ele falou: eu vou na virada do dia, que o sol está quente. Jesus olhou e falou: você não tem um golinho d'água para me dar não? Ela falou: como sendo tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus falou: ah, mulher, se tu soubesse quem é que está te pedindo água,
tu lhe pediria e ele te daria água viva. Olha a continuação do assunto. Disse-lhe a mulher: Senhor, o senhor não tem com que tirar essa água viva aqui, o poço é fundo, como é que o senhor vai arrumar essa água viva? Aí ela falou: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e que bebeu ele, os filhos dele beberam e o gado também bebeu? O senhor é maior do que Jacó? Não é não. Aí Jesus respondeu e disse: ô mulher, qualquer que beber dessa água aqui vai voltar a ter sede. Ah, mulher, mas quem beber da água que eu te der nunca mais terá sede. Vou repetir: nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Você não se alegra com um trem desse não, crente? Aí o versículo de número 15, disse a mulher: já que essa água eu não vou precisar de beber mais, de buscar mais, então dá-me dessa água para que eu não venha aqui tirar. A mulher ainda não tinha entendido. Aí Jesus falou: antes faz o seguinte, vai lá e busca o seu marido. Aí ela falou: não tem não, senhor. Aí Jesus falou: é verdade que você não tem, porque você já teve 5 e o 6º agora não é seu também não. Você falou verdade, que não tem marido. Aí ela falou: eu estou vendo que o senhor é profeta. Aí ela já esquece negócio de água, esquece tudo enquanto é trem para lá e começa a falar com Jesus. Nossos pais adoraram aqui nesse monte aqui, no Monte Gerizim, quando houve a divisão do reino norte e reino do sul, adoraram aqui nesse Monte Gerizim. Agora vocês judeus falam que é lá em Jerusalém que se deve adorar. A minha cabeça agora embolou, eu não sei se adora aqui no Monte Gerizim em Samaria ou se é em Jerusalém. Aí Jesus falou com ela: ô mulher, você precisa acreditar que a hora vem que nem aqui nesse Monte Gerizim aqui se vai adorar, e nem em Jerusalém, mas aleluia, nós adoramos quem sabemos agora, porque a salvação vem dos judeus. Agora, mas a hora vem, e tem um negócio para te falar, viu? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando aqueles que adoram. Aí eu quero que você dê um glória, porque o Pai não está procurando o Monte Gerizim ou Jerusalém, o Pai está procurando o adorador. O lugar não importa, Ele está procurando quem adora. Se alguém crê nisso, fica de pé para adorar o nome de Jesus. Vai lá, Marquinhos, me ajuda lá. Aleluia. Encontrou com Natanael, encontrou com Nicodemos, encontrou com a samaritana, encontrou com a mulher adúltera que estava sendo apedrejada, estava para ser apedrejada. Encontrou com a mulher que ungiu os pés dele. Quem foi essa mulher que ungiu os pés? Maria, irmã de Lázaro. Agora vou falar um negocinho com você. Você lembra que alguém criticou essa mulher, sim ou não? A mulher que quebrou o cântaro e ungiu. Você lembra quem criticou ela? O Judas, né? O que o Judas falou? Isso é um desperdício. Podia vender esse vidro de perfume por 300 dinheiro. Irmão, você precisa pegar esse restante aqui. Podia vender esse perfume aqui, ó, por 300 dinheiro e dar para os pobres. Vou falar um negócio com você que eu aprendi com um amigo meu, Felipe Sequinel, lá de Floripa e mora nos Estados Unidos, Haverhill. Ele disse que quando Judas falou com aquela mulher, você podia ter vendido aí, ó, 300 dinheiro, aquele Judas estava querendo colocar preço na adoração daquela mulher. E deixa eu te falar um negócio: ninguém vai pôr preço na sua adoração, não. Você adora de acordo com a sua gratidão. A Bíblia diz: aquele que é muito perdoado. Por isso, irmão, eu não critico ninguém quando adora. Tem gente que levanta a mãozinha e sai uma aguinha aqui do lado assim.
outros que levantam as duas mãos. Tem outros que... Eu não critico, desde que seja com decência e ordem. Mas você adora de acordo com a sua gratidão. Eu não entendo, eu estou falando Jander Magalhães de casa, como é que há pessoas que não reagem em momento nenhum a uma pregação, a uma adoração. Eu não entendo. Ah não, pastor, eu sou muito ético. Meu filho, alguma coisa tem que acontecer nesse coração seu. Um calafrio, um arrepio, uma água tem que sair no seu zóio. Eu sei que é olho, mas eu estou falando zóio. Tem que sair água no zóio. Ninguém vai pôr preço na sua adoração. Você adora de acordo com a sua gratidão. Em quinto lugar, Jesus encontrou com a mulher que ungiu os pés dele. Em sexto lugar, aleluia, Jesus encontrou com os discípulos e lavou os pés deles. E em sétimo lugar, Jesus encontrou com Pedro, depois da ressurreição. O Pedro estava carregado de traumas, de decepções. Vou pescar, frustrei, morreu, não ressuscitou, eu neguei. 3 vezes o galo cantou. Eu neguei, 3 vezes o galo cantou. Eu afundei no mar, cheio de traumas. Vou falar um negócio aqui que mexe muito comigo. Quando Jesus apareceu e ressuscitou, apareceu primeiro às mulheres. E o que você lembra o que Jesus falou? Vai e dize aos discípulos que eu ressuscitei. E fala também com quem? Fala com Pedro. Eu não sei não, se fizer uma pesquisa aí, tem um negocinho nisso aí. Tem um quezinho aí. Aquele que está frustrado, decepcionado, envergonhado, que negou, já foi pescar, já estou pescando. Voltou à pescaria. Aleluia. Jesus falou, antes de eu retornar para o céu, eu vou lá encontrar com ele. Porque eu vou restaurar ele agora, não é por fora não. Eu vou restaurar ele por dentro. Esta noite é a noite que ele vai restaurar os teus traumas. Eu neguei, eu escorreguei, eu voltei atrás, eu parei. Esta noite é a noite de você sentir o abraço dele dizendo, eu vim atrás de você, Pedro, para te perguntar, você me ama? Primeira vez. Você me ama? Segunda vez. Você me ama? Terceira vez. Daí a pouco o Senhor pergunta, Pedro entristeceu, aí o Senhor diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe o que Jesus falou com ele? Apacenta as minhas ovelhas. Vou dar um conselho para quem está aqui dentro e quem está fora. Você tem vontade? Eu queria que você ouvisse isso aqui. Não deixe a sua atenção ser atraída por nada não, que eu queria que você ouvisse isso aqui. Você tem vontade de fazer alguma coisa para Deus? Na pregação, no louvor, fazer qualquer serviço para Deus. Você tem vontade de fazer alguma coisa para Deus? Deixa eu te dar um segredo. Apaixone-se por Jesus. Porque quem não ama Jesus não está autorizado a cuidar do rebanho dele. Porque Jesus falou, Pedro, tu me amas? De novo, e perguntou. Quando Pedro falou, tu sabes que eu te amo. Quando ele declarou, tu sabes, aí Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Porque só pode apacentar com cuidado quem é apaixonado por ele. Te louvarei, não importam as si, adorarei somente a ti, Jesus. Pai, eu quero te dar graças. Eu quero te louvar. O teu nome foi exaltado esta noite, Jesus. O Senhor é a pessoa mais importante desta reunião.
ramala subicalachai. João disse: eu mostrei isso para vocês, para que creiam que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, e crendo, tenha vida em seu nome. Nós fomos alcançados por esta mensagem, Pai. Muito obrigado. Dá-nos a alegria do Teu Espírito e nos ajude a Te amar acima de tudo, para fazermos a Tua obra. Quem pode dizer amém?